Para determinarmos soluções possíveis para o vento gradiente, vamos tomar alguns exemplos para diferentes sinais do raio de curvatura e aqui do termo associado ao gradiente de pressão representado por d ρ de φ, d ρ de n, onde o φ é o geopotencial. Vamos considerar aqui o caso do hemisfério norte. Então vamos lá. Então, o que a gente vai considerar aqui para entender, mais ou menos, como é que a gente vai enxergar essas soluções reais e positivas para o caso do vento gradiente? Olha só. Então, considere o exemplo onde o gradiente de altura geopotencial, d1 de z, d1 de n, seja de 100 metros a cada 1000 km e raio de curvatura R de 500 km. Considere, então, para esse problema, que o G vai ser sempre 10 metros por segundo ao quadrado e o F, que é o parâmetro de Coriolis, igual a 10 à quarta segundo a menos 1. Então, a gente tem como a saída, né, vamos dizer assim, para a gente encontrar esses valores do vento gradiente, essa condição. E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos considerar primeiro que a gente, estando no hemisfério norte, vai avaliar um sistema de alta pressão, onde o R é negativo e o dφdn também é negativo. Vou mostrar para vocês aqui, a gente viu na aula anterior como achar o valor do R, né, do raio de curvatura, positivo, o sinal se positivo ou negativo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui novamente como se faz isso. E aí hoje tem uma coisa nova, que é o sinal para o dφdn, para vocês verem aqui como é que a gente encontra esse valor, para daí, no dia que vocês tiverem que fazer um exercício, uma prova, não terem dúvida de como se achar esses sinais para R e para dφdn. Por que é importante achar esses sinais? Porque a gente tem que saber o sinal para o R e o sinal também, nesse caso aqui está d ρ de z, d ρ de n, que é o gradiente de altura geopotencial, tá? Mas aí depois a gente vai achar esse valor aqui. O importante é achar o sinal para depois incluir naquela equação do vento gradiente para a gente encontrar os valores corretos. Então vamos lá. O que é que acontece aqui? Eu vou tentar desenhar uma curva, mas não vai sair perfeita. Uma curva não, né? Desenhar aqui um círculo, uma região circular para representar o meu centro de alta pressão. Então vamos lá, meu sistema de alta pressão. Então aqui, ó, essa região circular aqui para representar o meu centro, meu sistema de alta pressão, que no caso é um centro de alta pressão, lembrando que a gente está trabalhando na horizontal, x e y, ok? A gente está no hemisfério norte, o centro de alta pressão, ele gira no sentido anticiclônico ou horário. Vou colocar aqui, ó, sentido horário do giro, esse anticiclone aqui, ok? E posso pegar qualquer região ao longo dessa linha para representar aqui a minha parcela de fluxo. Vai estar aqui. E aí o meu vetor unitário tangente a essa curva aqui, nesse ponto, ele está apontando para onde? No mesmo sentido onde está girando a alta, né? Então aqui, ó, isso aqui é o meu T, o K está apontando para cima e o N está para a esquerda do movimento, né? A esquerda do movimento está para cá. Então o N aponta para fora do centro de rotação. Então nesse caso, como o N aponta para fora, o meu R é o raio de curvatura negativo. Eu tenho essa condição aqui. E agora, o valor do dφdn. Então, a partir da premissa, essa mesma alta. Sistema de alta. Eu vou colocar aqui um valor para φ. Aí eu vou colocar uma outra linha de geopotencial aqui, ó. Vou chamar, como isso aqui é uma alta, isso aqui você pode associar ao φ, por exemplo, à pressão também. O que acontece com a pressão ou com o geopotencial, à medida que você se afasta da alta? A pressão aumenta ou a pressão diminui? Diminui. Então, esse φ aqui, ó, vai ser um φ menos um ΔΦ. Então, olha só, você está com sua parcela de fluido aqui,
o seu N aponta nessa direção. Veja só, o que acontece com o geopotencial à medida que N aumenta? Porque N aumenta para a esquerda, o N que vai te dar a direção para onde as coisas estão acontecendo. Então, você tem o N nessa direção aqui, a pergunta é, o que acontece com o geopotencial à medida que N aumenta? Veja que o geopotencial ele vai diminuindo à medida que N aumenta. Por que ele vai diminuindo? Porque você saiu aqui de uma condição de geopotencial igual a φ, quando você cruza essa outra linha de geopotencial, ela vale φ menos ΔΦ. Então, essa relação aqui, ó, entre a variação do φ com o N, ela é o quê? Enquanto um aumenta, o outro diminui. Então, ela é negativa. Por quê? Porque o N está aumentando e o geopotencial está diminuindo. Onde φ de N negativo e R também é negativo. Agora eu sei que na hora que eu for incluir esse valor aqui de 500 km na minha equação para calcular o vento gradiente, ele tem que ir com um sinal que negativo. No caso, vai ser menos 500 km. A mesma coisa vai acontecer para quem? Para o gradiente de geopotencial. Tá? Que nesse caso está representado por um gradiente de altura geopotencial. É só a gente multiplicar isso aqui por 10 que a gente acha outra de φ de Rondin. Então, esse cara aqui também vai com sinal negativo. E aí, ó, achei todo o hemisfério norte, onde o F é positivo, o R negativo para esse sistema de alta pressão, que está representado por um anticiclone, o centro de alta pressão, e o de Rondin negativo, depois que a gente faz a análise da relação entre o φ e o N. Então, vamos lá. Então, essa é a expressão que a gente vai usar. Por quê? Nessa expressão, para o cálculo do vento gradiente, a gente tem o F, tem o R, ok? E tem o de Rondin, de Rondin. Veja que a gente vai ter duas soluções. Tá? Isso daqui saiu ali da equação, uma equação de segundo grau. Então, quando você resolve uma equação de segundo grau, que é dada por x ao quadrado, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde x ele é uma variável e o a, b e c são constantes, quando você resolve lá aquela expressão usando aquela, acho que é equação de Bhaskara, né, que você fica lá com uma expressão que é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então, essa aqui a solução. Quando a gente resolve aquela equação do vento gradiente, traz para cá, é o que a gente vai ter. Então, resolvendo essa equação, você vai ter lá um VGR em linha e um VGR em duas linhas. Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui agora, usando essa expressão. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Deixa eu começar aqui embaixo. Então, a gente tem o seguinte, VGR, que é o vento gradiente, ele vai ser igual a menos F é positivo, que a gente está no hemisfério norte, ok? E, de acordo com esse problema, o F para a gente vale 10 a menos 4, segundo a menos 1. Então, você tem aqui menos, que é da equação, aí 10 elevado a menos 4, vezes o R. O R é o raio de curvatura. Raio de curvatura aqui 500 km, mas a gente, quando fez análise para o sistema de alta pressão, que é o que a gente está querendo calcular, o VGR, a gente tem que o R é negativo. E isso aqui está dado em quilômetros, a gente tem que passar para o Sistema Internacional de Unidades, que é metros. Então, a gente vai ficar com menos da equação, né? 10 a menos 4 vezes isso aqui, menos 5 vezes 10 a quinta, ok? Dividido por 2. Tá? Só que eu cheguei aqui, mais ou menos a raiz quadrada de tudo isso que a gente vai ver aqui dentro. F ao quadrado, R ao quadrado, dividido por 4.
Então, o F 10 a menos 4 ao quadrado vezes menos 5 vezes 10 a quinta metros elevado ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 4. Menos, agora a gente vai com R e o dφdn, o R de novo, negativo, né? 5 vezes 10 a quinta, que multiplica quem? O d rho de φ d rho de n. Olha só, na equação a gente tem dφdn. Okay? O problema é o d rho de z, d rho de n. Mas a gente sabe que o φ é igual a gz. Ok? Então, para você achar o dφdn, o dφdn vai ser igual a g multiplica d rho de z, d rho de n. Então, g, d rho de z, d rho de n. Tá? Ele deu d rho de z, d rho de n. E aí a gente tem aqui 10 ao quadrado sobre 6, 10 ao quadrado por 10 a sexta, que é o d rho de z, d rho de n, d rho de φ, d rho de n. Então, eu multiplico isso aqui por 10, que é o valor da aceleração da gravidade. Eu vou fechar aqui, fecho aqui e tudo isso elevado ao quadrado. Perdão, tudo isso elevado ao sobre 2, ou raiz quadrada disso daqui. Então vejam que foi importante, primeira coisa, a gente saber que a gente está no hemisfério norte, que esse sistema é de alta pressão e também achar os valores do raio de curvatura e do dφdn. Tá? Os valores, perdão. Achar os sinais de R e os sinais de dφdn. Depois a gente pegou os valores que nós tínhamos aqui e colocamos nessa equação aqui do vento gradiente. Professor, pode falar. Esse 10 ao quadrado sobre 10 a sexta não deveria ser negativo? Sim, Sérgio. Muito obrigado. Então, voltando aqui, né? Então, na verdade, esse 10 ao quadrado por 10 a sexta aqui, que é o dφ, é o dz/dn, ele é negativo, porque a gente encontrou d rho de φ, d rho de n menor que zero aqui. Então, menos 10 ao quadrado sobre 10 a sexta vezes 10. Ok? E aí, é só resolver essa expressão aqui para o VGR. Então, você vai ter o seguinte. O VGR, ele vai dar, eu vou chamar de... Nesse caso aqui, vamos resolver primeiro esse lado aqui. Essa primeira parte da parcela vai te dar o seguinte. Isso aqui vai te dar 25, o valor aqui é igual a 25, mais ou menos, que vai sair daqui de dentro, é o valor 11,18. E aí você vai ter duas soluções. Você vai ter uma coisa que eu vou chamar de VGR em linha. O VGR em linha vai ser 25 mais 11,18, que vai te dar 36,18 metros por segundo. E um VGR, duas linhas, que vai dar um número igual a 13,83 metros por segundo. Então, 25 menos 11,18. Então, VGR, duas linhas, deu isso aqui. Veja que esses dois valores, eles são valores reais e são também valores positivos. Tá certo? Então, eles são valores fisicamente possíveis e estão dentro ali da teoria do vento gradiente, onde o vento tem que ser um número real e positivo. Então, aqui, ó, neste exemplo, né, o VG', no caso VG' R, ele representa uma região de alta pressão anômala, já vou dizer para vocês por quê. Por outro lado, o VGR, duas linhas, representa uma condição de alta pressão regular, uma vez que em centros de alta pressão, o gradiente horizontal de pressão é baixo. Então, a gente espera que o valor da velocidade associada ao gradiente de pressão também seja baixo.
assim como normalmente ocorre em centros de alta pressão. Então, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, um esquema simplificado do balanço de forças envolvidas nos dois escoamentos gradientes. Okay? Aqui você tem que a gente está chamando de alta pressão anômala e alta pressão regular. O que eu estou dizendo para vocês aqui, que eu falei anteriormente, a gente achou duas soluções. Uma solução com o valor de 36,18 metros por segundo e uma solução com o valor de 13,83 metros por segundo. Todas as duas são números reais e positivos, só que, como você está trabalhando num centro de alta pressão, geralmente não, né? Em centros de alta pressão, o gradiente de pressão ele é relativamente mais fraco do que um centro de baixa pressão. Então, nesses centros de alta pressão, como o gradiente de pressão ele é baixo, ele é fraco, ele tem que produzir ventos fracos. Tá? Só que nós temos uma solução aqui onde o vento é relativamente alto em relação a outra solução. Então, a gente está chamando essa primeira solução aqui, ó, onde a velocidade do vento é de 36,18 metros por segundo, está dizendo que isso é uma alta anômala. E esse VGR aqui, onde o valor do vento é da ordem de 13,83 metros por segundo, a gente está chamando de alta regular. Agora, vamos ver como é que se dá esse balanço de forças nesse sistema de alta pressão anômala e nesse sistema de alta pressão regular. A gente está trabalhando com vento gradiente. E o vento gradiente envolve o balanço de três forças. Força de Coriolis, força centrífuga e força do gradiente de pressão. Olha aqui esse balanço de forças para o hemisfério norte. Primeiramente, veja aqui esse vetor indicando a velocidade do vento gradiente é maior nessa figura A do que na figura B. Isso aqui é para representar, para mostrar que isso aqui é a solução do primeiro problema, onde a gente teve lá um valor acima de 30 metros por segundo de velocidade. E aqui a gente teve um valor, deixa eu só voltar aqui para falar corretamente, o valor de 13,83 metros por segundo. Então a gente está chamando esse caso de alta pressão anômala e esse caso aqui de alta pressão regular. Então, no caso da alta pressão anômala, esse vento aqui é mais intenso. Eu peguei um ponto aqui entre essas duas linhas que eu estou representando aqui, uma linha contínua e uma linha pontilhada, que representam o nosso geopotencial. E vejam só, à direita do movimento eu tenho a força de Coriolis. E aí, à esquerda, eu tenho a força centrífuga, que aponta aqui para fora, né, em relação a esse giro. E eu também tenho a força do gradiente de pressão. Então, a gente vê que nesse caso, na verdade, nos dois casos, tem uma pequena diferença que eu vou mostrar aqui para vocês, mas nos dois casos, a força de Coriolis, ela contrabalanceia a soma de outras duas forças, que é a força centrífuga e a força do gradiente de pressão. No caso de derrum de I negativo e R negativo. Olha como se dá aqui o balanço de forças num sistema de alta pressão regular. Então você tem força de Coriolis aqui à direita do movimento. O vento, representado por essa seta aqui, ele é mais fraco do que da figura B, da figura A, perdão. E aqui você tem a força do gradiente de pressão e a força centrífuga. Olha só, quando você tem uma velocidade intensa, nesse caso aqui, você tem uma resposta maior, ou uma resposta forte da força centrífuga. Tanto é que a força centrífuga ela é maior do que a força do gradiente de pressão em termos de valores. Então, se você pegar somente o termo associado à força centrífuga e o termo associado à força do gradiente de pressão nesse caso, ela daria maior para uma condição desse vento aqui intenso. Tá? E aí, na condição de alta regular,
a força do gradiente de pressão ela passa a ser maior do que a força centrífuga, uma vez que o vento é mais fraco. Um vento mais fraco vai produzir uma força centrífuga de valor menor do que o valor do vento produzido pela força do gradiente de pressão. Então, essa é a diferença. As duas soluções são fisicamente possíveis, mas aqui você tem uma alta regular, onde o gradiente de pressão ele é relativamente mais baixo do que um sistema de baixa pressão. E aqui você tem uma alta anômala, que é representada por um vento mais intenso do que o que acontece na alta regular. E nos dois casos você tem a força de Coriolis contrabalanceando a força centrífuga e a força do gradiente de pressão. Agora deixa eu mostrar para vocês como se dá esse gradiente, vamos dizer assim, gradiente de pressão ao longo de centros de alta e baixa pressão. Olha só, vamos pegar um dia aqui, ó. Olha só essa diferença. Tá? Aqui você tem um centro de baixa pressão, aqui você tem um ciclone. Veja aqui que o movimento a gente está próximo da superfície, deixa eu colocar 850 da Terra. Você tem um ciclone, trajetória das parcelas de fluido ao longo desse ciclone. E você pode ver que essas isobras, essas isolinhas de pressão aqui, ó, ela é mínima, né? No centro do ciclone, e à medida que você sai desse centro do ciclone aqui, essas linhas vão apresentando os maiores valores. E essas isobras, elas estão bem próximas uma das outras. Isso significa que o gradiente horizontal de pressão, ele é intenso. Quando você vai aqui para o caso de um sistema de alta pressão, olha só a diferença. Em centros de alta pressão, você vê que existe algum gradiente de pressão, ok? Mas esse gradiente ele é mais fraco. Por que ele é mais fraco? Porque essas isolinhas estão mais afastadas umas das outras. Isso significa que a velocidade do vento ao longo de centros de alta pressão é mais fraco, é mais baixo. Olha aqui o tamanho dessas setas, certo? E olha aqui o tamanho, vamos dizer assim, desses vetores que estão aqui representando a direção em que as parcelas de fluido estão se deslocando. Então você tem uma produção de ventos mais intensos, próximos de um centro de baixa pressão do que no centro de alta pressão. Então, olha aqui, outro centro de alta pressão, tá? E essas isolinhas aqui, elas estão bem afastadas uma das outras, quando você compara com os centros aqui, ó, de baixa pressão. Tá certo? Mas você está vendo aqui que nem tudo é simétrico, perfeitamente simétrico, né? Então você tem nessa área aqui uma junção, as isolinhas muito próximas uma das outras, e aqui já não fica tão próximo. Então nessa região você tem os ventos mais acelerados do que nessa área aqui da baixa pressão. Mas de maneira geral, o que eu queria mostrar para vocês é que o gradiente de pressão ele é mais intenso ao longo de centros de baixa pressão, né? O gradiente de pressão é mais forte ao longo de centros de baixa pressão e mais fraco ao longo de centros de alta pressão. Por isso que a gente chamou essa solução aqui, ó, esse resultado aqui, de anômalo, ok? Porque você não espera velocidades muito altas próximos a centros de alta pressão. E aqui 13,83, né, fazendo uma comparação aqui entre esses dois, você tem algo mais próximo, vamos dizer assim, teoricamente, de uma velocidade do vento em balanço gradiente mais real do que o 36,18. Então, por isso que a gente chamou essa primeira solução, onde você tem o valor de 36,18 metros por segundo, que é o VGR-LIN, que a gente chamou ele de alta pressão anômala, e o segundo aqui, que tem um valor 13,83 metros por segundo, no caso de uma alta pressão regular.
Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Ficou alguma coisa ainda em dúvida que eu posso tentar responder? Eu tenho. Professor, então quer dizer que esses resultados, eu não entendi muito bem a finalidade deles, assim, no sistema. Ok. Não, os resultados, assim, quando o senhor mostrou o INDE, eu não entendi muito bem onde que a gente pode observar esses dois resultados. Não, aqui você não vai conseguir observar esses dois resultados. Você não vai ver esses dois resultados lá. Porque, por exemplo, esse vento gradiente, ele é o vento teórico, tá certo? O que a gente vai tentar fazer com esse conceito de vento gradiente é entender o que está acontecendo na realidade. Tá? Então, por exemplo, você vai ver que em escoamentos curvos, o vento gradiente ele te dá um resultado mais próximo do vento real, que é o vento observado, do que se você fosse calcular esse vento pelo balanço geostrófico. Então, o que acontece é o seguinte, você tem essa expressão aqui, que vem lá do balanço de três forças, que a gente viu, deixa eu só voltar aqui. Você tem o balanço dessas três forças, a gente isola o V, porque a gente quer determinar, a gente quer calcular o valor desse V, e para a gente, em meteorologia, a gente tem que prever, né? Tem que usar ferramentas para fazer a previsão do campo de velocidade no futuro. Então, como é que eu faço isso? Então, eu tenho que entender o que é o vento. Então, para sistemas sinóticos de médias latitudes, eu posso representar o vento por meio de teorias, como a teoria geostrófica. Ou posso também usar o conceito e a teoria de vento gradiente, que é um vento que tem o balanço de três forças. E nesse caso, eu posso então calcular, arrumar uma maneira, achar uma maneira de calcular o valor da velocidade do vento. E aí a gente está achando uma maneira de calcular esse valor da velocidade do vento por meio de uma equação que derivou de um balanço de três forças, que é o caso do vento gradiente. Só que essa expressão, ela é uma expressão que sai ali de uma equação de segundo grau. Tá? E aí, quando você resolve esse problema, ele pode te dar duas soluções. Ele sempre vai te dar duas soluções. Sempre. Que é a mesma coisa ali da equação do segundo grau, né? Que é o teu x' e o teu x duas linhas. Só que algumas dessas soluções, elas são reais e outras não vão ser reais. Umas vão ser aceitáveis e outras não serão aceitáveis. Quando a gente tiver solução cujo valor é negativo, a gente não usa aquilo para nada, a gente só fica com o valor positivo. Então, existem problemas que têm mais de uma solução. Esse aqui é um deles. Agora, como é que você aplica isso para o mundo real? Como você está perguntando, você pode, com o campo de pressão, aqui, ó, se você tem o F dá para calcular, que é o parâmetro de Coriolis. Esse raio de curvatura aqui, o problema te dá, tá? Que é associado a sistemas sinóticos de médias latitudes. A gente não pode dar qualquer R, né? Tem que ser um R apropriado para um sistema sinótico de média latitude, como eu vou dar para vocês em exercícios que vocês vão ter que resolver. E aí, um gradiente de geopotencial também que pode ser dado, que vai ser dado para vocês calcularem, aí vocês podem calcular o valor do vento gradiente. O que a gente assume, em teoria, é que esses valores que a gente está encontrando, dependendo do sistema que você está trabalhando, ele está mais próximo da realidade do que quando a gente usa a teoria geostrófica. O importante é que você saiba o que é o conceito de vento gradiente, saiba calcular valores desse vento gradiente para condições que são dadas para você e saber selecionar qual solução é possível e qual solução não é possível. As soluções possíveis são valores reais e positivos. E aí você fica com esses valores reais e positivos como referência, como aconteceu nesse caso aqui. Todos esses dois valores são aceitáveis e podem acontecer na atmosfera dependendo do sistema de alta pressão que a gente está avaliando. Só que
Um desses valores é o que mais se aproxima da realidade, que é o valor mais baixo da velocidade. Porque em centros de alta pressão, como eu mostrei para vocês, o gradiente de pressão ele é fraco. Então, ele não pode produzir valores muito altos de velocidade. Então, por isso que a gente pegou esses dois valores e aí assumiu que o valor mais baixo é para alta regular, ou seja, para uma alta normal, e a outra para uma alta anômala, ou seja, não é comum se ocorrer velocidade do vento muito altas em centros próximo a centros de alta pressão. Então, a gente determinou, foi o primeiro passo que a gente fez, que a gente seguiu. A gente considerou um exemplo para o hemisfério norte, certo? E para essa condição aqui que foi dada para a gente. E depois a gente assumiu que a gente vai trabalhar dentro de um sistema de alta pressão. E assumindo-se que a gente ia trabalhar dentro de um sistema de alta pressão, a gente teve que determinar os sinais de R e os sinais de FDI. Senão a gente não consegue incluir esses valores corretamente dentro da equação do vento gradiente. Uma vez que a gente tenha esses sinais de R e de FDN, depois é só jogar os valores aqui dentro, tendo cuidado, né, de não errar nos sinais, porque dependendo se a gente erra no sinal, a gente não consegue determinar corretamente os valores que vão sair dessa equação. E a gente viu, esse é o esquema de balanço de forças, por caso de uma alta pressão anômala e uma alta pressão regular no hemisfério norte. Vejam que esse conceito, na verdade, eu só cheguei a informar que isso aqui é uma alta pressão anômala e uma alta pressão regular depois que a gente fez os cálculos. Depois que eu fiz os cálculos, que eu disse para vocês, isso aqui é anômalo, isso aqui é regular, e expliquei por quê.